Esta assunto que conferência será talvez não tivéssemos gravada a agora. pandemia, jamais teríamos feito. Então, a prova é que estamos nos unindo online, nos aproximando e nos aconchegando cada vez mais enquanto família humana. Essa família humana que precisa se aproximar. E estamos juntos. João, você convidou Deus para lá, João? Estamos com moral, hein? Bom, gente, vamos lá começar. Já passamos de 10 minutos. Vamos manter o nosso horário. Boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado por terem vindo. Eu gostaria de esclarecer que essa live está sendo gravada, para depois a gente colocar nas redes sociais, nas páginas aí da internet, e ela ficar, para vocês divulgarem também, chamar mais gente para esse assunto. Tá? Cida, seja bem-vinda, Cidinha, boa tarde, bom te ver por aqui. Boa, Cidinha. Isabela, você quer falar alguma coisa? Não, só dar as boas-vindas para as pessoas, dizer que eu sou muito grata a vocês por estarem aqui hoje, numa tarde friazinha de sábado, vocês podiam estar vendo filme, e estão aqui para pensar junto com a gente nesse assunto que é tão sério, né? Eu tenho visto muitos deficientes, assim, precisando mesmo desse espaço no mercado de trabalho. Obrigada. Essa iniciativa, dessas conversas, nós teremos uma iniciativa, como eu e a Isabela construímos isso junto, com o apoio do Surdo Foto, e elas serão realizadas sempre aos sábados e sempre às 15 horas, de 15 em 15 dias. Tá? Então, já ponham aí na agenda de vocês, de hoje a 15 dias teremos uma nova live, com outros convidados, que serão, estou olhando aqui, a Lone Mânica, que é lá do Senado, e o Aires Neves, que é um colega também lá do Senado, tá? Que está aqui nos ouvindo. Já até deu boa tarde a todos. Bom, a intenção aqui é nós conversarmos sobre a pessoa com deficiência e o mercado de trabalho. Então, nossos convidados hoje são o Fernando Bezerra, que é um fotógrafo, é um monstro sagrado da fotografia, aqui em Brasília. Já tem aí uns 60 anos de fotografia, só de fotografia. E o outro colega, o nosso outro palestrante, com muita honra, é o Deusdé de Oliveira, que é chefe do serviço lá do CEDEV. E seja bem-vindo, tá? Depois a gente conversa mais. Eu gostaria de abrir com vocês se apresentando. Deusdé, podemos começar com você? Podemos, sim, ok. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Esta iniciativa do João e da Isabela é uma iniciativa fantástica, porque nos aproxima e nos torna coparticipantes de uma luta que é de interesse de todos. Eu sou Deusdé de Marques de Oliveira, sou professor com muita honra, tá? Tenho as especialidades profissionais e técnicas, mas a minha grande honra é ser professor. Sou deficiente físico, tá? Tenho problema nos membros inferiores, que é um problema de nascença, pé torto congênito. Meu pai e minha mãe eram primos primeiros, e aí alguns filhos de primos primeiros são agraciados com a bênção, e essa bênção eu fui um deles abençoado. Tenho 61 anos, sou casado com a professora Vicentina, temos 3 filhos, tá? Um de 37 anos, que está conosco lá no outro plano divino, está no céu, foi para lá para cuidar de nós há 2 meses atrás, né? No dia 5 de junho, então é muito recente. Tenho um filho de 35 anos e um de 33. Meus 3 filhos já me proporcionaram 6 netos, sendo 5 que estão aqui correndo pela casa todos os dias, e uma que ainda está na barriga da minha nora e deve nascer agora em outubro.
Trabalho com educação há 36 anos e trabalhando com educação esse tempo todo, eu tenho vivido milhares de experiências fantásticas, porque na década de 80, uma pessoa com dificuldade de locomoção entrar em uma sala de aula para ministrar aulas não era uma coisa tão fácil. Tá? Imagine vocês, em 1981, quando eu entrei pela primeira vez em uma sala de aula, tá? Em uma escola de classe alta, aqui no Distrito Federal, para alunos de classe alta. Meus alunos eram todos, naquela época, na classe mais alta do Distrito Federal, a escola aqui na 911 Sul. E então entrei pela primeira vez e trabalhei nesta escola 27 anos. E esses 27 anos eu trabalhei com esses alunos. Hoje, a grande maioria são meus amigos, me conhecem, eu os conheço, e nós convivemos todos através dessa aula. Hoje, trabalho no Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais, com os portadores dessa deficiência, que é uma deficiência que está sendo mais conhecida agora, tá? Porque, historicamente, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, historicamente ela não era muito conhecida. Aliás, nenhuma das deficiências eram muito conhecidas, porque na história social da humanidade era mais comum para nós, pais, escondermos o deficiente do social, tá? Porque o social tinha que ser todo arrumadinho, então o deficiente não era muito conhecido. A visual, então, agora ela está sendo mais conhecida. Trabalho com eles no serviço de orientação ao trabalho, que é um serviço no qual nós procuramos entrar em contato, manter parcerias com as empresas e com as instituições públicas e privadas, no sentido de alocar a mão de obra para que ela possa ser produtiva e autônoma. E essa produção e essa autonomia se faz com a capacidade e com a capacidade intelectual e com a capacidade física de cada um, dentro da sua limitação. Limitação não é problema. Problema é não adaptar-se à limitação. Então, nós estamos aí nesse trabalho, tá? Junto ao Centro de Ensino Especial, que é uma escola pública, tá? Da Secretaria de Educação do Distrito Federal, situada ali na 612 Sul, L2, ao lado do Colégio Setor Leste. Então, trabalho lá e estou à disposição de vocês para que a gente possa discutir um pouco, debater um pouco hoje sobre essa questão das deficiências e, especialmente, da deficiência visual, que é a qual eu domino mais, mesmo sendo também deficiente físico, então eu posso permear pelas duas. Então, nós estamos aqui para esse debate, para esse crescimento. Okay. Quero acolher a todos, a Del, a Estela, a Eni, o Aires, a Isabela, a Francisca, o Anderson, a Edilamar, Pamela, Clélia, a Master, a Angélica, Bezerra, e, em nome de vocês, agradecer ao João por essa oportunidade fantástica que ele tem nos dado de estar aqui aos sábados discutindo e debatendo. Estou feliz por estar aqui e, em tudo que eu puder contribuir, João, estou à sua disposição. Obrigado, Zé. É o seguinte, só um informe para a gente organizar. Essa live ela deve acabar por volta das 16 horas, tá? Então, nós temos aí entre 50 minutos, 1 hora de conversa, tá? Então, vamos estipular nossas conversas, nossas interferências, de uma forma mais concisa, para dar tempo todo mundo falar. Ok? Ok. Bezerra, por favor, se apresente, diga quem você é, vamos lá. Seu som está desligado, Bezerra.
Não estou te ouvindo ainda. Não estou te ouvindo ainda. Seu som está ligado, mas sua voz não está chegando aqui. Bezerra, sai e entra de novo. Talvez resolva. Geralmente resolve. Liga seu som, está desligado. Vou mandar aqui. Tocar 2 vezes para ativar. Alô, JN, Anderson Pérez de Souza, alô. participante. Alô? JN, Oi, estamos te ouvindo. Oi. Voltou agora o som, Anderson, né? desliga Voltou, seu som, estamos por te ouvindo. favor, está dando interferência. Anderson Pérez de Souza, participante. Anderson Pérez de Souza, convidar. Anderson Pérez de Souza, participante. Marcador, botão. Eu vou desligar o som do Copiar endereço de e-mail. Anderson. Peraí. Eu acho que o Anderson é deficiente visual, que esse som acho que é do aparelho. Pronto, Bezerra, está com você a palavra. Ok? Ok, Podemos? podemos. Então, gente, novamente reiterar o agradecimento ao João Rios, querido amigo, e a nossa querida Isabela, e agradecer o prazer de estar aqui com vocês. Eu estou em Brasília desde 1958, fotografando desde 1958, então, fotografia desde sempre foi a minha vida, e na área de segmento de jornalismo, e uma passagem por vários veículos em várias regiões do Brasil e exterior, e há 10 anos me dediquei ao ensino da linguagem fotográfica. É uma paixão compartilhar com as pessoas essa oportunidade de vermos o mundo de uma maneira diferente das pessoas, né? Fazer com que essas oportunidades de encontrar na nossa rotina motivações para não ficar à mercê do automatismo, à mercê da falta de compromisso, né, com o querer fazer a nossa disposição. E estamos à disposição para contribuir, trocando ideias como for possível. É isso. Obrigado, Isabela. Você quer falar? Sim, o Bezerra é um ícone assim, né, do ensino da fotografia, e a gente está muito feliz também de receber ele aqui, assim como Deus deve. Hoje a gente tem pessoas da educação aqui, né? Então acho que a gente vai acabar puxando a brasa para o trabalho na área da educação, pelo que eu estou sentindo, né? Vai ser um bate-papo muito... vai ser um bate-papo muito também sobre o trabalho na área da educação. Obrigada, gente. Ok. Deus, como a temática aqui é a questão do trabalho para a pessoa com deficiência, como lá no CEDEV, tem muita gente, muitas pessoas com deficiência trabalhando? Como é que é a colocação deles no mercado? Lá no nosso centro, trabalhando lá, como servidor da Secretaria de Educação, nós temos 5 professores, sendo eles baixa visão ou cegos. Temos 5 professores e 11 servidores. Então, nós temos um total de 17 servidores da Secretaria de Educação que trabalham lá conosco. Dos nossos alunos, nós temos colocado no mercado alguns. O grande desafio é colocar a pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho e acompanhá-lo. Porque na história da humanidade,
sempre se pensou e sempre se descobriu pelo social que a deficiência era especificamente física. E essa deficiência era estrutural e mais fácil de lidar. Porque com essa deficiência construía-se uma rampa, abria-se uma porta mais larga, estava tudo resolvido. O trabalho com a deficiência visual, ele é um pouco mais amplo, porque ele vai além da estrutura física. Ele tem que ter uma mudança comportamental. Essa mudança comportamental implica em que cada empresa ou cada local de trabalho tenham adaptações não necessariamente físicas, mas adaptações comportamentais. Por exemplo, ao entrar em uma sala, ou deixe a porta totalmente aberta ou totalmente fechada. Porque se você deixar meio aberta, o deficiente visual vai acertar a testa no meio da porta. Ao puxar uma cadeira de uma mesa, retorne-a, porque o deficiente visual pode trombar nessa cadeira. Então, é muito além de apenas adaptações físicas, esse comportamento. Ao conversar com uma pessoa deficiente visual, converse normalmente. Aí a Isabela, que pode me ajudar muito, a pessoa é deficiente visual, não é surda. Ela ouve normalmente. E é muito comum eu chegar à sua presença, João, ou Bezerra, qualquer um de nós, com uma pessoa deficiente visual, e você, ao invés de fazer uma pergunta a ela, você se dirige a mim, que estou com ela. Mas ela só é deficiente visual, não é surda. Ou então, você, ao falar com ela, aumentar o volume da voz, tá? Pensando que ela não vai ouvir direito. Então, essas mudanças comportamentais é que o nosso serviço de orientação ao trabalho procura acompanhar junto às empresas e às pessoas. E nós temos tido aí alguns reflexos muito bons de trabalhos de empresas que acolhem e que o deficiente visual está trabalhando e se sentindo valorizado e autônomo. Temos a experiência ao contrário também. Tá? Temos o lado oposto também, da subutilização, da subcolocação, do apenas cumprir cotas e deixar de lado. Temos também. Mas estamos progredindo nesse aspecto. Ok, obrigado. Bezerra, com relação, você trabalha no Sindicato dos Fotojornalistas. Sindicato dos Fotógrafos. Como que é a convivência do sindicato com as pessoas com deficiência? Esse assunto está lá dentro? Enfim, tem pessoas com deficiência trabalhando lá? Não, trabalhando diretamente como o Desidete mencionou, não. Na verdade, eu já vi estagiários, né, num número muito pequeno, passando por esse processo de adaptação e de inclusão social, profissional. Mas não é uma coisa comum, não. Né? Uma das tratativas com que eu já havia sinalizado era no sentido de buscarmos a sociedade laboral, empresarial, além do conceito que o Deusdedit mencionou, do formalismo de cotas, né? E isso atinge minimamente as pessoas, é preciso dizer para esse pessoal que existe uma mão de obra capacitada, preparada e disponível, né? O mercado não sabe, não sei se estou exagerando, mas, de um modo geral, esses institutos não trabalham com essa expertise, com essa disponibilidade de alocar esse pessoal, né?
Então, acho que desconheço a profundidade do trabalho do centro, né, que o Desdete está mencionando, mas eu acho que é uma realidade que tem que ser trabalhada, né? Os fotógrafos, no nosso caso, que temos um grande número de fotógrafos, de deficientes ligados à fotografia, o sindicato precisa saber que esse pessoal existe, atua, e esse pessoal precisa se aproximar dessas entidades, né? E essa é uma forma, e isso pode resultar, esse é o nosso bate-papo, pode resultar em passos nessa direção, tanto com relação a essa aproximação com o sindicato dos fotógrafos e com não sei se existe alguma relação com o SENAC, com o SEBRAE, que eu acho que é um núcleo interessante para ser trabalhado, para otimizar essa capacitação. Oh, que bom. É o seguinte, um aviso a todos os participantes, vocês podem interferir a qualquer momento, tá? Quer fazer uma pergunta, quer fazer um comentário, pode abrir seu microfone, levanta a mão assim, para sinalizar para mim e para a Isabela, para a gente coordenar, vamos dizer assim, a fila de chamadas. Então, isso aí que você disse, Bezerra, vai combinar com o que o Deusdedit estava falando, a questão da mudança comportamental das empresas em ver essas pessoas. Eu gostaria de dar um exemplo aqui, rapidinho, de uma situação que eu vivi lá no meu trabalho. Para quem não me conhece, eu trabalho no Senado. Hoje eu estou na chefia de um gabinete do senador Telmário Mota. Temos outros colegas aqui que também trabalham no Senado. O Aires é o nosso convidado no próximo encontro, daqui a 15 dias. A Lone também, que vai estar junto com ele, também trabalha no Senado. Então, bom, deixa eu dizer o que eu vivi, senão eu viajo. Eu estava recebendo uma pessoa do setor farmacêutico. E ela foi lá para defender um projeto que o setor farmacêutico tinha interesse. Aí eu falei, tudo bem, a gente vai começar, a gente pode conversar, mas eu quero botar aqui a questão da pessoa com deficiência. Eu não vejo nas farmácias, isso tem uns 3 anos que houve essa conversa. Eu não vejo nas farmácias pessoas com deficiência atendendo. Por que não tem? Não tem uma lei, a lei de inclusão social? Aí a pessoa, não, nós temos emprego, só que essas pessoas elas não têm capacidade. Mas a pessoa falou isso num tom de deboche, de descaso. Foi assim, ela disse, é só você dar educação para elas, capacitá-las, que a gente emprega. Né? Como quem diz assim, a culpa não é nossa, nós não temos nada a ver com isso. Né? Então, quando o Deusdedit fala da questão como é o termo que você usa, eu até escrevi, a mudança comportamental da sociedade, é isso. E complementando, o fruto dessas nossas conversas, eu vou levar para o Senado, vou levar para o meu senador, vou apresentar para o Aires, que trabalha com o senador Flávio Arnes, que é um gigante nessa área aí de defesa da pessoa com deficiência. A Lone também é outra guerreira nessa área, trabalha com o senador Romário também. Tá? Então, tem um produto a ser apresentado no final, só para vocês ficarem sabendo. Isabela, pode... João, só complementando o que você falou, depois eu queria passar uma questão para o Bezerra. Existem, na Drogaria Rosário, Isabela, só um minutinho. O Aires pediu a palavra primeiro. Só um minutinho. Assim. Desculpe, eu estou sem vídeo aqui, aproveitando aí a fala do João, a gente pensa muito na pessoa com deficiência que busca um emprego. Contudo, a deficiência é uma realidade da vida.
Pessoas sem deficiência, elas podem, por alguma razão, ou uma doença, ou um acidente, adquirirem alguma deficiência. E são pessoas que já estão empregadas, entendem? Então, é muito importante que as organizações tenham um ambiente acolhedor, porque, de repente, um médico, um advogado, um profissional que está ali no dia a dia, sai meio-dia para almoçar, se acidenta e só volta daí 2 meses, mas já com alguma deficiência. Então, é importante que a empresa também tenha o olhar para essas pessoas, não é? E não apenas aquela pessoa com deficiência que necessita da capacitação profissional para o trabalho. Essa questão também é importante, penso. Obrigado. Então, a Drogaria Rosário, por exemplo, ela contrata muitos surdos. Porém, a gente praticamente não vê os surdos. Sabe por quê? Porque eles ficam lá no cantinho como estoquistas. Às vezes eles são formados, mas eles ficam como estoquistas. E como eles não interagem com a gente não vê eles, a gente não sabe que eles são surdos. Como eu conheço eles, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na Rosário é olhar lá para o fundo, olhar assim para o fundo das prateleiras, para ver se eles estão lá repondo material, ó, pam, pam, fazendo Ela é surda e ela sabe disso, né? Então, assim, é uma coisa que o João tem razão, mesmo quando eles estão lá, eles estão, parece, transparente, porque como eles não se comunicam, fica ali no canto. Tá? Agora, eu queria perguntar para o Bezerra, lembrar para o Bezerra foi tão generoso com a gente do Surdofoto, ele ofereceu para nós uma oficina de fotografia analógica. E ele recebeu uns 8, 9 surdos dentro do laboratório. Foi assim, ele foi muito corajoso. E ele eu esqueci o nome daquela moça que trabalhava com você, que foi um amor também. Ela revelou as fotos junto com a gente. Quando a imagem apareceu, eles quase largavam tudo e botavam a mão na cabeça. Quando a imagem apareceu, eles não imaginavam que ia ser tão... né? E eu queria saber, Bezerra, como é que foi para você a experiência desse trabalho com pessoas deficientes? Como é que você se sentiu, você coordenando, você ali Foi muito difícil? O que foi difícil? O que você achou que foi tranquilo? Como é que foi? Não, na verdade não foi difícil, não. Eu acho que existe uma dificuldade que, na maioria das vezes, é da parte da pessoa, né? Eu acho que se ela se comunicar além simplesmente me perdoe a colocação, além de somente usar a Libras, eu acho que, de repente, o escrever, né, porque, de uma certa forma, às vezes a pessoa cria uma dificuldade maior para a aproximação dessa pessoa, né? Eu não tive dificuldade porque já tinha passado por experiências parecidas, eu já tinha feito uma oficina numa escola da rede pública em Santa Maria, outra em Taguatinga Norte, né? Então, na verdade, vamos dizer, foi uma experiência que se repetiu e, no nosso caso, lá na EBF, facilitado pela sua presença, né? E da monitora que estava ajudando. Mas foi uma experiência super rica como empresário, né? Vendo que é possível participar além da formalidade, né? Burocrática, como o Deusdedit mencionou agora há pouco, né? Muito gostoso, é uma experiência muito rica. Obrigado. Deusdedit, terminou, Isabela? Sim, obrigada. Ok. Deusdedit, uma coisa me chamou a atenção, e isso é até uma maneira, uma espécie de um convite indireto que eu estou fazendo, e talvez você faça, as pessoas entendam assim. Lá no CEDEF, quando eu estive lá, dando aquela oficina de fotografia, eu percebi lá que existem outras atividades. Que atividades tem lá com as pessoas com deficiência? Bom, antes da gente entrar é só para cegos?
Antes de entrar na sua pergunta, só uma partezinho rápido, em dizer o seguinte: quando a pessoa que você atendeu do mundo farmacêutico, tá, fez a colocação, tá, pode até ter sido por deboche. Você pode ter, pela sua paixão pela deficiência, ter entendido como deboche. Mas, na maioria das vezes, é por desconhecimento. Não é o desconhecimento técnico, não é o desconhecimento científico, não é o desconhecimento acadêmico, mas é o desconhecimento prático de como lidar. Então, a gente também, às vezes, pensa que a pessoa, por ser deficiente, ela não é capaz. E, às vezes, a gente se esquece. Aquilo que a Isabela acabou de falar, a subutilização, muitas das vezes, faz com que eu não permita que ele se comunique. Aquilo que o Bezerra acabou de dar o exemplo. Quando ele quis, na fotografia, não ir apenas pela Libras, porque é o mais comum, língua brasileira de sinais, tá? Mas não é o prático do cotidiano. Deixe a pessoa se manifestar na sua autonomia. Aí tudo se torna mais fácil. Não é o que eu posso fazer por você, com o deficiente. É o que podemos fazer juntos. Você viveu essa experiência com a fotografia para o cego, João. Tá? Não é você ensinar o cego a fotografar, mas é o cego fotografar junto com você. Você viveu essa experiência. Nós temos lá no CEDV várias atividades. Essas atividades são para que aquilo que o Aires acabou de falar possa surtir efeito. Aires, uma das coisas mais comuns hoje é a pessoa se tornar deficiente visual por um descolamento de retina, por um diabetes, por um problema qualquer, se tornar deficiente visual. Acidente, uso de drogas, etc, etc. Então, a gente tem a deficiência visual como muito presente. Então, lá na escola, lá no centro de ensino, nós temos aulas de braille, que é para que a pessoa que se torna deficiente visual aprenda a linguagem do deficiente visual, tanto para a escrita quanto para a leitura, que é o braille. Louis Braille criou esse sistema. Depois a gente pode fazer uma live para falar sobre isso, que leva bastante tempo. Nós temos a aula de Soroban, que é a parte de cálculos, a parte matemática. Com o Soroban, você pode fazer do mais simples cálculo, 2 mais 2 igual a 4, ao mais complicado dos logaritmos da literatura matemática. Então, Soroban é um ábaco que o japonês adaptou para esse cálculo matemático que o deficiente visual usa. Com Soroban se faz porcentagem múltipla, todos os cálculos matemáticos é possível fazer. Então, nós temos aulas de braille, aula de Soroban, aula de música, aula de teatro, aula de arte em geral, educação física, leitura, tá? A estimulação visual desde a precoce, tá? Essa educação visual, ela é desde o 0 ano de nascimento. A criança nasce. Se a medicina e a parte médica tem alguma detecção, comprova alguma dificuldade, nós temos desde a estimulação precoce, tá, até de 0 a 80, de 0 a 100 anos o nosso trabalho. Então, nós temos todas essas atividades. Temos uma atividade, João, chamada Atividade da Vida Diária e Social, que é para aprender a cozinhar, lavar, passar, limpar a casa, arrumar, todas as atividades da vida social. Temos uma atividade chamada de Orientação e Mobilidade, que é exatamente o que diz o nome, para você poder se orientar e ter a sua mobilidade total.
Tá? Então, são atividades que temos, João, que permitem com que a pessoa possa ser cada vez mais autônoma, tá? Realizada e feliz. João, só uma pergunta. A partir de que momento, presidente, vocês consideram preparado alguém que passou por essa capacitação específica e em que momento ele pode ser encaminhado para uma demanda laboral? A demanda laboral, ela é detectada a partir do momento em que a pessoa com deficiência se sinta segura. No momento em que ela se sente segura. Porque nós não vamos lá ensinar uma profissão. Por exemplo, nós temos pessoas lá que eram contadores. Vamos dar um exemplo. Um contador, um contabilista, e que ficou deficiente visual. E aí ele aprendeu o Braille, aprendeu o Soroban, tal. A partir do momento em que ele se sente seguro com esses instrumentos para voltar a ser contador, tá? Ele pode ir e volta à sua atividade. Temos muitos exemplos de voltar à atividade que ele já exercia quando ele se sentiu seguro. Porque, Bezerra, você sabe ler e escrever fluentemente como nós sabemos, né? Com o lápis, com a caneta, hoje com o computador, lê aqui na tela igual nós estamos lendo. Tá? O deficiente visual, ele não vai ter mais essa capacidade, tá, física que a gente tem do olho e do manuseio de instrumentos. Mas ele passa a ter a capacidade de instrumentos do Braille, do Soroban, para que ele possa continuar fazendo as mesmas coisas e com eficiência talvez maior do que nós fazemos. Nós temos exemplos de alunos e de pessoas que leem em Braille com muito mais fluência do que muitos de nós lemos com o olhar. A gente costuma dizer lá, Bezerra, que nós lemos com os olhos, mas o deficiente visual consegue tocar as palavras. Ele toca nas palavras, ele sente as palavras. Então, a partir do momento que ele se sente seguro para exercer a sua atividade laboral, aí sim ele vai exercer sua atividade laboral. Por exemplo, nós temos no Saving dois alunos nossos, pessoas com deficiência, que são músicos. Não sei se você já foi a um laboratório Saving, que tem um rapaz e uma moça tocando ali no hall. Aqueles meninos, no dia que alguém for lá, converse com eles. São deficientes visuais, cegos. E eles estão ali fazendo uma atividade profissional de altíssimo nível. Não estão subutilizados. É aquilo que eles sabem fazer e aquilo eles fazem com grandeza. Tá? Temos pessoas trabalhando em outras empresas com grandeza naquilo que eles sabem fazer. E temos também pessoas subutilizadas. Então, a gente tem exatamente esse propósito de fazer isso. Ok, obrigado. Obrigado, Esdede. Isabela, tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário? Angelita escreveu no chat aqui. Angelita será uma das nossas palestrantes também, em novembro. Ela botou aqui, tocar as palavras. Isso é superior, é sofisticação. Angelita, ela é muito falante, mas hoje ela está tímida. Isabela, com você. Então, o que eu queria pensar agora, né? A gente já conversou, já pensou. Agora eu queria pensar, gente, numa ação e algo que a gente pudesse fazer para facilitar. O Bezerra já deu uma deixa para facilitar essa passagem, né? Esse acolhimento ao mundo do trabalho. O Bezerra já deu aqui uma excelente ideia, que foi a gente unir sindicato, né? No caso dele, Sindicato dos Fotógrafos, o SEBRAE, chamar esse pessoal para apresentar para os deficientes o mundo do trabalho, dizer, né, mostrar como é que você se coloca, como é que você se porta numa entrevista. E nós temos também trabalhadores na educação, né, Deusdede, com deficiência.
que a gente pode também fazer, que tipo de ação a gente poderia ter. Ação, se a gente pensar assim, olha, vamos chamá-los para uma visita ao sindicato, para que eles conheçam, para que eles entendam como se sindicalizar. No caso do Deusdede, a gente chamar alguns profissionais com deficiência que podem atuar na área da educação para ir conhecer o CEDV, para entender, a gente informar para eles nesse dia que vai ter uma seleção para professor temporário, enfim, a gente fazer uma ação para ajudar essas pessoas. Né? Algo palpável, assim, alguma coisa que a gente pudesse fazer. O que você acha, João, da ideia? Eu acho a ideia boa, eu já gostaria de amarrar, então. Vamos amarrar o bezerro, derrubar o bezerro. Não, o bezerro. Amarrar, laçar, derrubar e amarrar. O Bezerra e Deusdede, o assunto é com vocês dois diretamente. Quando é que a gente pode fazer uma visita com essas pessoas com deficiência ao sindicato? Isso é possível? Vamos tentar fazer isso. Olha, João, lá no CEDV, só depois que voltar, né? A gente está aí nesse período, a previsão de volta é dia 8 de outubro, né? Então, depois que a gente voltar, que tiver a coisa organizada, as portas, você sabe, você já esteve lá, estão abertas para todos vocês que estamos aqui. Nós todos estamos lá para recebê-los. Será muito bem-vindo a presença de cada um, tá? E de cada uma, para nos conhecer, para ver o nosso trabalho. Tá? E a gente está aberto a isso. Eu acho a ideia da Isabela muito boa. A gente precisa partir para um enfrentamento da situação, tá? Que seja um enfrentamento assertivo, tá? Um enfrentamento produtivo. Acho que a gente precisa partir para uma ação concreta mesmo. E lá nós estamos abertos, assim que for liberado, João, estamos abertos. Eu estou à disposição. E a gente lá, a gente organizaria informes sobre como é que faz para fazer a seleção para contrato temporário, né, no CEDV. Sim. Como é que faz? Existe um sindicato dos professores também, a gente pode tentar fazer contato com alguém do Simpro para ir lá, né? E principalmente dizer quais são as cotas que tem nesse concurso para professor temporário, que vai ter, como é que se inscreve, se já saiu o edital, a gente pode informar tudo isso. E no sindicato dos fotógrafos, a gente pode informar como é que é aquele processo para você se tornar um fotógrafo, né? Se sindicalizar como fotógrafo e ter aquela carteirinha de fotógrafo. A Jéssica Mendes, mesmo não entendendo por que minha filha não chegou, vai ficar de castigo. Eu chamei a Jéssica Mendes, que é uma fotógrafa Down, e aí não entendi por que ela não vem. Ela está lá com tudo para já, como é que faz aquela... se credenciar, né, como fotógrafo. A gente pode informar para eles, traduzir na linguagem deles, como é que é essa seleção, como é que a gente faz. Se vai precisar de adaptação, de repente a gente vai precisar do intérprete, Bezerra, no dia lá, né, para alguém. Com certeza. Eu acho que, João? Só, João, eu acho, complementando o que os dois falaram, acho que nós podemos, claro, evidente, quando esse distanciamento voltar à vida normal, podemos agendar um encontro com o pessoal do sindicato. Eu não estou mais diretamente ligado ao sindicato, mas continuo, né, colaborador e entusiasta da regularização e da formalização. E a gente pode articular com a presidência, com a FEComércio, né? Posso ver com a chefe de gabinete, para, de repente, fomentar um encontro em que estejam presentes o pessoal. O centro tem contato com o SENAC, Deusdede? Não. Nós temos contato com o SENAC, com todo o sistema S, a gente tem contato, sim, o Bezerra. Eu acho que seria interessante, nesse momento em que a gente vai acenar com essa oferta de mão de obra, seria interessante, né, João, juntar todos esses atores que podem fazer a diferença no sentido de
dizer, ó, não, esse pessoal aqui está capacitado, passaram por fulano, por Beltrano e tal. Eu acho que, né, eu acho que seria bem, no caso dos fotógrafos, concretamente é isso. O sindicato precisa saber que existem essas pessoas capacitadas e interessadas em se formalizar e o sindicato pode orientar com relação ao comportamento de mercado, essas coisas todas que todo mundo precisa saber, né? E que vai levando a coisa de forma empírica, né? E vai se inserindo no mercado pelo autodidatismo, pelo ouvir dizer, né? Acho que seria interessante pensar numa formatação de informação. Com certeza. Pegando aqui o gancho do Bezerra, quando ele falou no Sebrae, eu acho fundamental. Porque hoje, um fotógrafo que não sabe empreender, e estamos chegando no ponto, eu fiz um curso agora chamado Professor Empreendedor. Agora, 30% das escolas particulares de Brasília provavelmente vão fechar as portas. O professor vai ter que empreender. Eu estou vivendo a experiência de dar aulas de fotografia, tá? Pela internet. Aliás, quem quiser fazer um curso básico de fotografia, por favor, me procure. Tá? Então, e aí eu estou vendo o quê? Qual é o meu despreparo? É não saber ensinar? Não, eu me preparei, inclusive, para dar aulas pela internet, preparei material, é não saber empreender, é não saber como vender meu peixe. Então, o Sebrae pode ajudar a dizer primeiro para o deficiente o que é empreender. Lógico que a gente sabe das limitações de cada um, mas o que é isso? Né? Eles podem se juntar, eles podem abrir juntos. Tem uma história em Londres de um grupo de pessoas Down que abriu um café e só trabalha lá quem é Down. Sim. Entende? Então, empreender, o que é? Como a gente pode fazer? Onde a gente pode chegar fazendo isso? Como fazer? Isso o Sebrae orienta como ninguém. Então, nesse dia, a gente pode selecionar depois e fazer um bom roteirinho de ações que a gente pode fazer a partir daí. Obrigada, gente. Alguém mais da plateia quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? A Angelita e o Wagner estão comentando aqui. Wagner está dizendo que o que a cultura e a sociedade chama de deficiência é outra ótica para ver o mundo de outra perspectiva. É necessário para a sociedade conhecer essas outras óticas. E a Angelita, essas iniciativas promovem o esclarecimento da necessidade da inclusão como um ganho social. Nesse sentido, a deficiência e o mercado de trabalho é um tema urgente. Ok, mais alguém? Essas lives elas estão programadas até a primeira semana de dezembro. Mas, porque formatamos assim, e tinha que ter um final. Só que dessa conversa de hoje, eu estou vendo que eu tenho que esticar, porque eu e a Isabela, a gente não tinha pensado em Senac, em FEComércio, em Sebrae. Viu como é bom a gente conversar? Vim para conversar com todo mundo, que abrem os horizontes, abrem as perspectivas. Então, com certeza, para o ano que vem, porque a grade está fechada esse ano, essas pessoas deverão vir. Vou chamá-los. Tá? Mais alguém? João Aires. Sim, Aires, João. Opa, falando, aproveitando essa sua fala aí das perspectivas futuras, nós estamos agora com uma nova realidade do novo normal, que é o teletrabalho, entende? E eu penso que a pessoa com deficiência pode se valer muito dessa oportunidade, desse tipo de atividade, não é? Que hoje já é uma atividade que pessoas com deficiência ou sem deficiência exercitam. Você, por exemplo, cuidando do seu gabinete de casa, e a pessoa com deficiência muitas vezes tem a dificuldade das ruas inacessíveis ainda. Então, esse veio aí do teletrabalho também para nós é uma grande oportunidade. A gente não pode perder esse momento histórico aí para conseguir conquistar esse espaço.
Isso mesmo, Aires. Só Beleza. aproveitando a deixa do Aires, o pós-pandemia, o processo de inovação nunca mais vai ser como sempre foi, né? Tudo vai ser tratado de uma forma diferente. Então, esse inovar para que todo mundo se supere, né, e explore as oportunidades que estão surgindo, que estão sendo provocadas, que precisam ser provocadas, né? Com certeza é um amanhã completamente diferente, né? Gente, a Pamela Raquel quer falar um pouquinho. Pode falar, Pamela. Oi? Você falou que quer falar, quer dar sua opinião sobre a live. De todas essas pessoas que falaram aqui na live, e aí já aconteceu comigo também. Nós, deficientes, todo tipo de deficiência, a gente sempre sofre aquela piadinha. Não, você não vai conseguir nada. Ai, é deficiente. Ah, não consegue fazer nada. É sempre aquela história. Então, assim, é triste, mas a gente tem que superar também. E não deixar as pessoas ficarem falando abobrinha, e isso machuca as pessoas que querem dar a volta por cima, entendeu? Porque passou esses anos todos, de pequenininho até agora. Os deficientes precisam superar também. Tem que enfrentar essas pessoas que ficam falando, tá? E assim, isso, no meu tempo, quando eu tive que arrumar um emprego, nossa, foi triste. O que eu fiz? Não baixei a cabeça. Chorei, que agoniada fiquei, porque assim, eu ficava pensando, caraca, só pessoas ouvintes que tem que ficar toda hora, né, jogando essas coisas negativas para o pessoal deficiente, todo tipo de deficiente. As pessoas com deficiência, eles precisam ter a vida normal como eles não tiveram antes, entendeu? Por exemplo, eles querem trabalhar, eles querem ser independentes de qualquer pessoa, não precisa ter aquela pessoa de acompanhamento direto, entendeu? Para procurar emprego olha, gente, procurar emprego foi difícil, porque eu entregava para não, porque olhava lá no currículo deficiente ativa, não, ficava assim. Quando falam, não, é porque eu já sei, quer não. Então, o que eu fazia? Eu entregava para outras instituições, e assim, é difícil. No começo é difícil, mas depois acostuma. E aí já. Mas agora, depois que essa lei de Libras que foi regularizada e foi, né? Foi aberta e tudo. Mas agora é um pouco complicado, entendeu? E assim, eu falo para essas pessoas não desistirem, entendeu? E assim, tem que correr atrás. Se não correr atrás, não consegue fazer nada. Só complementando, a Pamela teve um pai e uma mãe que acreditaram nela, confiaram nela, muito, sempre. Eu conheço a família dela desde que ela tinha 7 anos. Quando ela tinha 7 anos, o pai já dizia, a coisa que eu mais quero é que ela dê conta dela, porque o mundo precisa da gente autônomo, o mundo quer a gente autônomo. Para isso que a gente veio autônomo. Então, os pais dela educaram ela assim, minha filha, mesmo que seja difícil, você vai ser por você vai confiar em você e vai seguir. Eles deram essa confiança para ela, sempre. Entregaram um tacape para ela logo cedo, né, João? Cedo, com 7 anos. Sim. Que bom, parabéns pelo papai. Isso que a Pamela falou me remeteu à palestra do evento passado, que foi com a Celise Sassi, não sei se você conhece, que ela também tem surdez facial. E ela também, por conta disso, a voz também. E ela se formou em dentista e é fotógrafa também.
E ela disse que alguns pacientes recusam ela ser atendidos por ela porque ela tem uma deficiência na voz. E então, hoje em dia, ela tem bastante segurança disso, hoje, ela é uma moça bastante segura. Então, ela diz, quando ela vai atender alguém, ainda que seja por telefone, ela diz, olha, eu tenho essa deficiência, você tem algum problema em ser atendido por mim? Então, ela recebe muitos nãos, muita gente desiste. E ela entende, ó, então vá procurar outra pessoa e fica na dela, mas ela tem a clientela dela. E ela ressalta isso, e a Isabela falou da questão da família. E eu estou dizendo isso dela, porque ela falou aqui em público, e casa uma coisa com a outra, que foi o apoio da família, principalmente o apoio da avó dela, se não me engano, a Alzira, a dona Alzira. Tá? Então, é fundamental ter esse apoio. Ela foi bem claro, ela falou diversas vezes na entrevista dela. Deixa eu ler aqui um pouquinho do chat. A Maria Angelita, na fala do Aires, o teletrabalho nivelou a deficiência construída socialmente. Passa, Aires. A Edilamar, diga, seu som está funcionando? Agora eu acredito que esteja. Sim, está funcionando, pode falar. Então, pegando as palavras da Pamela, né, ela é deficiente de ouvido, de audição, é isso? Sim, ela é surda moderada, mas ela teve um... Aliás, ela que vai responder. Por que eu estou respondendo? Pamela, ela perguntou, você é surda profunda ou moderada ou leve? Qual você? Moderada. Moderada. Não, eu vejo assim que tem empresas que eles solicitam pessoas, igualzinho, eu sou deficiente físico, né? Então, uso muletas, usa prótese, e daí eu já fui chamada para trabalhar em certas empresas, mas daí eles vê, né, a aparência, né? Eles veem a aparência e falam, não, no momento não. No momento nós não estamos recrutando. Aí eu fico sabendo que eles pegam o deficiente, que não aparência a deficiência, com assim, o ananismo, né? Que não tem, ou então um cortinho assim, vamos pôr, uma amputação de um dedo, alguma coisinha assim que não dá para notar, né, a deficiência. Então, eu acredito que tinha que ter, assim, esses tipos, assim, de deficiência, que são deficientes, vamos pôr, né, que eles deveriam, a empresa exigir, assim, por mais, não por aparência, não apresentar a aparência, porque muitas empresas vê a aparência, é isso. Que nem a Pamela falou, né, que a empresa, né, a Pamela que ia contratar, vê você, né, põe obstáculos, né, põe. Que eu sei que eu já passei por isso. Eu fui chamada 2 vezes, umas empresas grandes aqui em Maringá. Uma ia me dar a resposta, demorou meses. Eu ia na agência do trabalhador, a Ana Carmen, que é da agência do trabalhador. Eu falei, a empresa não te deu resposta, mas eles gostaram tanto de você. Aí eu fiquei sabendo que o gerente, um dos donos lá, me viu e falou não. Aí pôs outra pessoa. E também outra empresa grande também, que eu fui também, que era para mim ir. Eles só conversaram comigo por telefone e perguntaram minha deficiência, como eu se locomovia. Falei da minha locomoção e eles barraram. Que existe. Infelizmente existe isso. É isso. Pamela, posso falar rapidamente, então? Encerrando, né? Que conversa bacana essa nossa aqui. Tá ouvindo aí, pessoal?
Sim, né? Aires, É que eu estou sem vídeo. pode falar. Deixa eu dizer uma coisa, essa questão do estereótipo da pessoa com deficiência é um problema muito sério. Por exemplo, tramita lá no Congresso, no Senado, um projeto de lei para estabelecer a identidade, uma carteira de identidade para a pessoa com deficiência, porque muitas vezes a pessoa com deficiência não tem estereótipo, entendeu? Ela não aparenta, então alguém olha e diz que não é, entende? Eu passei por uma situação tão interessante com isso, só para terminar, até com um toque de bom humor, eu fui num shopping aí, onde as vagas para o estacionamento, ele não era pago para nós, para as pessoas com deficiência. Só que eu não tinha o documento, esse documento aí de passe livre, né? Então eu fui pagar meu ingresso lá da garagem, dizendo, não, eu sou isento e tal. O cara me pediu a carteirinha, né? Aí eu sou cadeirante, né? Eu falei, ué, a carteirinha sou eu, meu amigo. Olha para mim, para você ver a que nível a gente chega, não é? Então tá bom, olha, muito obrigado, eu me despeço de vocês aqui. Fiquem com Deus. Abre o som. Abre o som, João. Abre o som. Obrigado. É bom a gente trazer essas vivências, porque a gente vai, embora cada um de nós aqui tenhamos uma experiência vivida nessa área, mas a gente vai tomando experiências e vai abrindo os horizontes, vai tendo novas ideias. Diga, Deusdede. Ô, João, só para terminar, que o nosso horário já está. Uhum. Acho que a gente pode fazer uma segunda, depois do cronograma já pronto, para continuar com esse assunto. Eu tenho duas sugestões, uma para você e uma para o Aires, diante daquilo que a Isabela propôs. Vocês que trabalham lá junto com o pessoal lá das convocações, podia ver com os senadores, nos quais vocês têm contato, quem sabe promover audiências públicas para discutir o assunto da deficiência, tá? Audiências públicas e convidar as pessoas com deficiência para essas audiências. Em 2018, nós tivemos algumas, eu participei de algumas na Câmara dos Deputados, tá? Agora, no Senado Federal, a gente tem pessoas empenhadas nesse aspecto, pessoas que convivem com isso, senador Romário, senadora Mara Gabrilles, enfim, você lá dentro, o Aires lá dentro. Quem sabe a gente promove audiências públicas para discutir esse assunto. E quanto mais a gente refletir e se conscientizar disso, a gente vai perceber o quanto isso é importante na sociedade. As pessoas, às vezes, nem têm noção de quantos deficientes nós temos no Brasil, pessoas com deficiência. Nós temos quase 24% da população brasileira que possui algum tipo de deficiência. São 45.606.048 pessoas, segundo o IBGE. Então, é um número muito grande, é uma população muito grande. Desses 45, 38.500.000 vivem nas áreas urbanas, ou seja, vivem nas cidades. Então, a gente podia criar um mecanismo, quem sabe, começar a discutir isso mais e mais e mais, através dessa discussão que você e a Isabela está nos proporcionando, isso ampliar para audiências públicas, né? Como o Bezerra sugeriu, ampliar para sindicatos, para sistemas S, para a gente, como diz o outro, colocar a boca no trombone e colocar a voz para que as pessoas possam nos ouvir e perceber que a gente não está querendo favor. Né? Nós estamos querendo apenas o nosso espaço para mostrar a nossa capacidade, a nossa autonomia. Não é favor, não estamos pedindo. Tá? Nós só queremos mostrar que somos capazes. Tá? Olha que exemplo fantástico são as Paralimpíadas. As Paralimpíadas são exemplos fantásticos. Então, a gente tem aí que começar a dizer que nós estamos aqui e que, por isso, queremos ser vistos. Tá? Então, você e o Aires estão lá dentro, podem ser esse porta-voz para que a gente possa chegar lá. Beleza, obrigado, Deusdede. Diga, Bezerra. Rapidamente, só
consolidando um pouco essa coisa dessa atuação. A sociedade precisa saber que existe esse número fantástico de gente que pode ser uma prestação de serviço diferente, que pode ser um diferencial no corpo funcional, em uma equipe funcional, né? Então, de repente, acharmos o caminho junto a essas entidades, né, desse processo de capacitação e de inclusão social das pessoas no mercado. Sairmos dessa coisa me permitam, sairmos dessa coisa do coitadinho, de que, coitado, né? É preciso enxergar que existe um universo de gente diferente, mas tão capaz quanto qualquer outro que está lá, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a sugestão de fazermos eco dentro da sociedade pelas audiências públicas é, sem dúvida nenhuma, um grande instrumento, né? A gente sabe disso. Obrigado, João. Beleza, obrigado. Já encerrando, Isabela, diga. Eu só tenho que agradecer e eu fico muito feliz quando os sonhos começam a se tornar realidade. Lógico que sonho não é o que a gente sonha só, nunca. É o que se sonha 2, a 3, a 4, a 10. Não foi à toa que a Pamela me achou hoje e que ela está aqui também, representando os surdos, porque é uma coisa engraçada, sabe, gente? Eu sempre escolho, sempre falo assim, agora eu vou dar aula para ouvinte só para ouvinte de fotografia. Quando eu vejo, sabe, chega uma pessoa dessa aí, eu estou aqui, eu estou aqui, e é bom demais. Sabe? Eu sempre pedi uma coisa lá em cima, que é para estar no lugar que eu tenho que estar. Quando a gente está onde a gente tem que estar, tudo conflui. Acho que hoje nós estamos aonde nós devemos estar mesmo, aqui. E tiramos ações positivas, já sabemos o que vamos fazer, alguma coisa para a gente fazer, um rumo no meio desse caos que a gente está vivendo, desse espaço, desse tempo que não expande, que está... Parece que a gente conseguiu se movimentar. Eu me senti me movimentando. Muito bom, obrigada. João, só para registrar que o meu filho Felipe Gaspar está aí, entrou e está conosco, meu caçula. Que bom. Ele está aí, um grande abraço, Felipe. Tá? É o pequenininho, Deus é o pequenininho. É o pequenininho. Tá. Tá joia, gente. Obrigado, seja bem-vindo, Felipe. Eu já ia perguntar quem era o Felipe, se era o Felipe lá de Maringá. Meu caçulinho, meu menino. Ele está sem a câmera, não sei porquê, mas olha ele aí, ó. Olha lá, Felipe, olha lá, um moção bonito, novo. É o pequenininho. É o pequenininho, viu, Deus dele? Ele está fora do Brasil, ele está em um outro país, lá na cidade de Nova Glória, no Goiás. United States of Nova Glória, lá no Goiás. Parabéns, meu Felipe. A minha nora com ele, a Daniela. Que bom. Um beijo. Eu suspeitei que Deus fosse pai coruja. Obrigado. Obrigado, Pamela. Obrigado, Bezerra. Um grande abraço. Obrigado a todos. Estamos à disposição. Um grande abraço. Parabéns a todos os pais. Amanhã é Dia dos Pais. Parabéns à mãe que é pai também, porque pai é quem gera a vida, não necessariamente homem, é o gerador da vida. Tenhamos um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Clélia. Obrigado, Edilamar. Obrigado, Obrigada. Obrigado, gente. Um abraço grande. De novo. Ótimo. Um abraço a todos. Aires, obrigado, meu irmão. A próxima palestra é com a Aires. A Maria Angelita é outra palestrante, novembro. Um abraço, João. Obrigado. Estela, gente, a gente espera vocês todos daqui 15 dias para que a gente possa passar esse tempo aí gestando nossas ações, viu? Obrigada. Tchau. João, depois disponibiliza essa gravação para nós. Thaís Alves. Obrigado, gente. A Aires aqui. Não deixem de vir dia 22, que a gente vai conversar um pouquinho sobre
sobre as coisas, tá bom? Vai ser um prazer tê-los aqui dia Com 22. certeza. Abraço. Abraço, Lourdes. Você é um Depois disponibiliza, João, isso aí para nós. Vou. Está sendo gravado tudo, depois eu mando o WhatsApp de vocês. E vai estar Você na me minha pediu para página. lembrar de encerrar a gravação, tá? Você me pediu para te Obrigado. lembrar de encerrar a gravação. Obrigado, Tchau. gente. Deus. E feliz Dia dos Pais aí para quem é pai, para quem é mãe, que é mãe e pai. Tudo de bom, felicidades. Obrigado.